Praticamente todo assassino em série, na linha Maníaco do Parque, é psicopata. Mas nem todo psicopata é assassino. E é com esses que você provavelmente vai cruzar ao longo da vida. As estatísticas variam, mas boa parte dos estudos acadêmicos dizem que pelo menos 1 em cada 100 pessoas é psicopata. É mais gente do que parece. Só no Brasil seriam 2 milhões de pessoas. Se você contar só a população adulta, aquela que tem entre 20 e 60 anos, já dá 1 milhão. Ou seja, é bem provável que você já tenha convivido com algum psicopata no sentido clínico. Ou pior, que tenha uma relação próxima com um deles agora mesmo. Um dos maiores especialistas no mundo em psicopatia é o Dr. Robert Hare, um psicólogo canadense. Com base nos estudos dele, ele concluiu que existem alguns traços comuns aos psicopatas. Vamos falar deles ao longo do programa inteiro aqui, mas já vale deixar uma amostra. Característica 1. Psicopata que é psicopata, mente e mente de novo. Muita gente é manipuladora, mas um psicopata não mede esforços nessa manipulação. Coloca no currículo faculdade que nunca fez, fica noivo sem ter dito que era casado. Vida louca. Vida louca mesmo. De acordo com o Hare, psicopatas são impulsivos e imprudentes. Tentam fazer as vontades deles na hora, gastam dinheiro que não tem, não estabelecem meta de longo prazo, tomam riscos imbecis. O psicopata é naturalmente um sujeito frio, não sente culpa, não consegue se colocar no lugar dos outros. Mas ele pode parecer extremamente carinhoso. Sim, gente finíssima com as pessoas que podem lhe trazer benefícios. O psicopata diz que você é o melhor amigo dele. E claro, posa de cônjuge exemplar, enquanto da porta para fora age exatamente como se fosse solteiro. Nas empresas, o psicopata típico é um cara que puxa sacos até doer. Isso, mais o caráter frio e a habilidade de manipular mentindo o tempo todo sobre si mesmo, faz com que a proporção de psicopatas entre executivos de grandes empresas, por exemplo, seja 4 vezes maior do que na população em geral, logo abaixo da proporção de psicopatas na cadeia. É mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Terapia Super. Eu sou o Alexandre Versinhassi. E eu sou o Bruno Garatoni. Estamos aqui com o Dr. Alexandre Valverde, médico psiquiatra que apresenta o Terapia com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. É isso mesmo, então? Algumas profissões têm mais psicopatas do que outras? Não só profissões, mas também populações específicas, né? Bom, em relação às profissões, a gente pode falar de toda função que necessite uma atividade em que você possa passar por cima das pessoas, em que você tenha que talvez tomar decisões que vão fazer mal para alguém e com a quebra de barreiras. Então, nesse sentido, e também com aspectos de que você pode coordenar e manipular pessoas. Então, a gente está falando aí, por exemplo, dos homens políticos, a gente está falando de líderes de seitas religiosas, a gente está falando de empresários inescrupulosos. Bom, aí vai. Na verdade, não tem uma profissão de predileção, mas dentro de todas as profissões que existem, essas pessoas com essas características antissociais, como a gente prefere falar, ao invés de falar psicopata, a gente vai entrar nessa questão, eles podem se manifestar de uma maneira, essas pessoas elas têm uma desenvoltura específica para atingir metas que nessas profissões faça sentido. E quando eu falei de também extrato social, coisa assim, é porque na população prisional, estudos mostram que a prevalência é muito maior, na verdade, né? Que isso pode chegar até 70% dessa população com diagnóstico de transtorno de personalidade. O diagnóstico de transtorno de personalidade, ele é a observação de um aspecto, vamos dizer assim, limite, né? Se a gente tenta preencher todos os critérios e pensar naquela figura, o serial killer, o psicopata de livro, aquela figura que a gente tem medo, que a gente ouve as nossas lendas urbanas aqui. Mas a gente não precisa necessariamente falar só da pessoa com o diagnóstico do transtorno de personalidade psicopática. Qualquer pessoa pode manifestar comportamentos antissociais. Olha, mas o que só pra gente acertar Claro. aqui nas nomenclaturas, né? Qual que é a diferença entre o psicopata, a pessoa que tem transtorno de personalidade ou a parte do
antissocial, sociopata. Você consegue dar uma resumida pra gente? Vamos falar sobre isso. Primeiro a questão da palavra personalidade. Né? A palavra personalidade é uma palavra emprestada do teatro grego e romano. Persona era aquela máscara que os atores gregos antigamente usavam para projetar o som da voz delas naquele teatro, no anfiteatro grego, no anfiteatro romano. Então, persona é para o som, né? Para projetar o som para frente, para aumentar. E aí, como cada figura das peças, das tragédias, que em grego se diz caráter, né? Que deu origem à palavra caráter também, tem uma máscara, né? Tem um rosto ali que fica identificável. A gente foi decalcando essa palavra e ela foi sendo usada para delimitar os nossos aspectos, os nossos traços de comportamento. Então a gente está falando do quê? Se a gente também for pensar na palavra caráter, né, que é a palavra que os gregos também usavam para falar do ator, ela significa uma outra coisa ainda. Era o instrumento que era usado na agricultura para fazer o silo da terra, para fazer o arado. Ou seja, caráter é aquilo que fica talhado quando você mexe em alguma coisa, mexe na terra, mexe na pedra, mexe na madeira, tal. Hoje a gente fala também, né? Aquela figura foi talhada na dureza, na vida difícil. A ideia de formação de caráter, que Exatamente. Aí aquilo te entalha, né? Alguma E aí, pensando, coisa. Continuando com essa imagem, então a gente tem ali a matéria própria que vai ser talhada, vamos pensar a pedra, a madeira, o barro, o que seja, e que a analogia que a gente está fazendo é que isso são os nossos aspectos biológicos. Então, sim, há um aspecto biológico que determina isso. E há o próprio entalhe, vamos dizer assim, que vai traçando, então, nessa matéria que é a nossa biologia, características que vão prevalecer sobre outras. Então, isso vai acontecendo na pequena infância mesmo, e a gente vê histórias, né? Toda a história de uma pessoa com um transtorno de personalidade é uma história marcada por privações, por sofrimento, e isso vai fazendo com que aquela criança, a partir daquela primeira resposta que ela já tem biológica, comece a, de um certo modo, se fixar em alguns comportamentos específicos. Ela vai se cristalizando desse modo. E se essa cristalização, essa fixação se dá de uma maneira muito rígida dentro de um aspecto da personalidade específico, a gente pode falar de um transtorno de personalidade. Mas isso se desenvolve ao longo da infância e adolescência, e nós médicos só somos autorizados a diagnosticar alguém como um transtorno de personalidade depois dos 18 anos. Mas existe um componente genético, né? Você precisa ter alguma predisposição, né? Para desenvolver aquilo. Os comportamentos, vamos pensar assim, a gente pode pensar, e é interessante fazer o caminho oposto, na verdade, pensar nos transtornos de personalidade e o que eles falam do nosso comportamento normal, entre aspas, vamos dizer assim. A gente separa 12 personalidades patológicas. Então, o esquizotípico, o esquivo, o passivo-agressivo, o histriônico. E aí, o que é um esquizotípico, por exemplo? A gente vai pensar em 3 esferas principais, que seriam os continentes, e cada uma dessas personalidades seriam territórios dentro desse continente. Então, a gente fala do primeiro continente, vamos dizer assim, que são dessas pessoas esquizotípicas, as estranhas, as esquisitas, que estão mais ligadas às doenças do tipo esquizofrenia, psicoses e tal. Os excêntricos. O segundo continente, que é o que a gente chama de cluster B, são os impulsivos, os exagerados, os manipuladores, e aí entra o histriônico, né, que é a antiga personalidade histérica, que na verdade é um termo machista, porque histeris em grego é útero, né? Na verdade o histrião é melhor, porque é o palhaço, aquele que finge. Tem aí o narcisista, o borderline, que são os impulsivos, né? O narcisista, o embevecido de si, e o antissocial também. E tem o outro continente, que seria das personalidades esquivas, das personalidades ansiosas e tal, que a gente está falando dos anancásticos, né? Das pessoas com aspecto de obsessivo-compulsivo, dos fóbicos. Não, legal, mas se a gente for pegar ali, só para alguma referência aqui, uma referência mais universal, tipo o Coringa do filme. Então, quer dizer, ele é um cara... claramente é histriônico, né? Que acho que o personagem, né, foi feito pra isso. E, bom, a gente não dá pra... Né? Dá pra falar em componente genético ali e tal, a partir do momento que o cara é irmão do... Bom, já dando spoiler, né? A partir do momento que o cara é irmão do Batman, né? Então, e o Batman também tem seus problemas. Mas falando sério, e aí pega e coloca, não, aí aquele sujeito que talvez tenha já um componente genético, que aí na história do filme fica ali meio insinuada, mas ele não, é um cara que sofreu abuso na infância, né? Sim, tal, eu vou trazer um dado que é interessante, que fala dessa questão do componente genético. Geralmente, quem
transmite essa característica sociopática, antissocial, é a mãe. Não sempre, mas assim, a gente sabe que filhos de mães com traços antissociais, filhos homens, tendem a desenvolver mais sociopatia do que as filhas mulheres dessas mães. É muito interessante, você tem mais ou menos uma distribuição de uns 75% dos filhos dessas pessoas com desenvolvimento de traço antissocial, e geralmente as filhas dessas mães, elas desenvolvem, na verdade, um transtorno somático, ou seja, enxaqueca, fibromialgia. E os filhos homens podem desenvolver. Podem desenvolver. Aí você fala, bom, e até foi... Desculpa interromper, foi até erro meu mesmo. No filme eles colocam um caráter genético muito óbvio, a mãe dele tem, né, tal. E aí é até esse caso, né, tal, que é da mãe transmitir pro filho homem. Sim, mas aí no caso ainda do Batman, né, a mãe dele, a gente fica do Coringa, a mãe dele ali parece que ela é esquizofrênica, né? É uma outra coisa ainda, uma outra dimensão. Que também é um problema que tem uma determinação genética e tal. Aí você fica com a pergunta, bom, esse filho que nasceu dessa mãe com comportamento antissocial vai falar o quê? Foi só a carga genética dela ou foi porque ela agiu como psicopata com ele na infância? E ela o privou de afeto, ela o privou de atenção, ela o deixou desamparado, e essas dores foram infligindo nele esses traços, né, de caráter, como a gente falou, que vão fazendo com que ele tenha uma conformação e fique repetindo comportamentos das reações dele diante da vida, que a gente caracteriza como comportamento antissocial. E aí, nesse sentido, voltando também para essa definição do que é um problema de personalidade, tem muitas discussões que, na verdade, pensam que esses problemas são problemas das relações. Então, a gente teria que falar um transtorno das relações interpessoais. Porque essas dinâmicas do nosso comportamento, elas se dão nos nossos encontros uns com os outros. E aí, nisso, a gente pode se comportar como histriônico para aquela pessoa que a gente quer seduzir, ou ser engraçadinho, ou se comportar como muito sério para aquele nosso chefe, se comportar como alguém muito esquivo diante do nosso pai, e se comportar como um antissocial diante da nossa namorada, do nosso namorado. Então... Mas onde está a patologia nisso tudo? Na intensidade? Porque esses comportamentos que você descreve, dependendo do grau, eles parecem bem corriqueiros, né? Exatamente. Vamos pensar que cada uma dessas esferas do comportamento fossem peças de um quebra-cabeça. Na nossa vida, de acordo com as situações que a gente vai vivendo, a gente vai, então, usando uma outra peça do quebra-cabeça. Então, eu fico um pouco mais ansioso na relação com aquela pessoa, um pouco mais fingidor naquela outra relação, um pouco mais manipulador. Mas a gente tem as nossas várias peças para usar. A gente fala de um transtorno de personalidade quando a pessoa praticamente não tem nenhuma outra peça a não ser aquela daquele comportamento específico. Então, você vê uma espécie de, vamos dizer, de curto-circuito, assim. A pessoa fica sempre naquele mesmo modo, reagindo daquele mesmo jeito, impelida a ser daquele modo, por talvez o quê? Uma hipotrofia das outras possibilidades existenciais, uma dificuldade de ter exercido uma maneira afetuosa de lidar com as pessoas. Então a diferença entre o psicopata e a pessoa normal está fundamentalmente no exagero? No exagero, na dimensão temporal, né? No modo como isso se fixa no tempo, e isso acaba sendo talvez desses entalhes o mais profundo, então que fica mais marcante. Não que uma pessoa com um traço antissocial grave, um psicopata, até um serial killer, não possa ser gentil com alguém em um momento, e se você perguntar para aquela pessoa, ela vai falar, nossa, mas esse homem é super gentil, ele é uma pessoa incrível. E se ela não souber da dimensão de serial killer dela, de assassino em série, ela vai poder jurar para você que ele é uma pessoa boa. E aí, o que significa isso, né? Quem conhece melhor aquela pessoa, no fim das contas, é quem pôde viver com aquela pessoa até uma situação estressora que faz com que aquilo se revele. Para não pensar que nós somos, vamos dizer assim, uma grande cebola, com cada casca sendo um aspecto da nossa personalidade, a gente encontra uma última casca que seria o caroço nosso, aí você fala, no fundo você é um psicopata. Eu prefiro pensar em territórios. Por isso que eu falo dessa questão do continente. Então, a gente pensa num país, nós temos as nossas zonas áridas, as nossas zonas úmidas, as nossas zonas acidentadas, as nossas zonas exuberantes, as nossas zonas inóspitas. Então, o nosso comportamento, ele também é assim. A gente pode ser árido com uma pessoa, a gente pode ser agressivo com uma pessoa, a gente pode ser super generoso. Então, se a gente fosse pensar assim, um transtorno de personalidade, para continuar falando dessa analogia do território, seria aquela pessoa em cujo território só vigora uma paisagem. Então, aquela pessoa é um deserto total, ou aquela pessoa é uma floresta Entendi, mas aí não é qualquer paisagem. A gente tá falando do território que a gente tá chamando de antissocial. Perfeito. Né? Quer dizer, que é aquele comportamento em que você não se importa com o que o outro tá pensando.
né? Quer dizer, você não se importa com a emoção do outro. Sim, você claro. só se importa consigo mesmo, mas é que você está dizendo que esse tipo de comportamento, ele pode acontecer com pessoas normais, né? Quer dizer, Em grau muito leve, óbvio, né? naturalmente... Ou talvez moderado, mas assim, claro, todos né? nós podemos incorrer nisso. E é aquela coisa, às vezes, ali, uma multidão de linchamento. Você não tem ali 100 psicopatas. Você tem, né, são 100 pessoas ali que desligaram o modo, que não estão ligando a mínima para aquela pessoa que tá morrendo ali, tomando pontapé. Perfeito. Né? E esse comportamento antissocial, né, psicopático, ele tem esse poder de contaminação, vamos dizer assim, né? E a gente vê que, inclusive, é o que faz com que pessoas políticas consigam, psicopatas na política consigam posições assim. Porque eles têm essa capacidade de induzir as pessoas ao mesmo comportamento, né? Esses fenômenos de massa que a gente observa, eles também têm um aspecto desse funcionamento de personalidade, né? Não, e é engraçado que a gente tá falando de multidão de linchamento, que é uma coisa ali tal que você só vê em lugares com muitos problemas, né? Em lugares muito subdesenvolvidos, o que a gente tem no Brasil, na periferia, tudo, mas que a gente só vê em lugares ali tal muito carentes de tudo, de educação, de tudo. De né? fronteiras e limites, né? Porque no fim das contas é a transgressão do limite mínimo de respeito à vida do outro. Exato, né? mas até por isso eu tô querendo colocar um outro exemplo, que aí ele tá na nossa vida cotidiana, que é tipo um linchamento no Twitter, por exemplo. Exatamente. Verdade. Se a gente volta para aquela imagem das paisagens, talvez a sociopatia, o comportamento antissocial, a psicopatia, ela seja o comportamento de devastação, né? Que é você não permitir que aquela paisagem vigore no seu ser como ela é. Então, a gente está pensando na floresta amazônica, por exemplo. O próprio da psicopatia, na verdade, nem seria a devastação, seria não só a devastação, mas a implantação de um outro território onde só vai vigorar uma regra. Aí a gente está podendo falar daqueles campos gigantescos de soja, por exemplo. Se a gente olha essa dinâmica, ela é a dinâmica da destruição de uma diversidade para a implantação de uma regra única estabelecida e fixa naquele lugar. Aí, voltando para as nossas relações pessoais, a gente vê, e é por isso que as pessoas sofrem muito na mão de um psicopata, a pessoa agir com a intenção de reduzir essa sua riqueza. Nas relações a gente vê assim, aquela pessoa que sempre vai rebaixando o outro, que vai criticando o outro, que vai fazendo o outro se convencer de que aquela qualidade dela é um defeito. Então, quando a gente fala isso, muitas pessoas devem falar, putz, eu já conheci uma pessoa assim, um ex-namorado, uma ex-namorada, uma pessoa que eu achava que fosse meu amigo e tal. O que essa pessoa está fazendo? Ela está tentando implantar em você, e porque ela sabe manipular a sua culpa, esse sentimento, né? Então, de você estar rebaixado, diminuído, para que ela possa exercer esse controle. E o controle dela, o que é? É a implantação do modo dele sobre o seu. Então, é o desaparecimento da tua diversidade para que se implante, então, um modelo de comportamento assim assado. Doutor, uma coisa pontual. Na sua última resposta, você usou os termos sociopata e psicopata meio que intercambiavelmente. Eles são iguais? Tem alguma diferença? Entendemos já que o termo correto é transtorno de personalidade antissocial. Mas o que se comenta nas mesas de bar é que psicopata é o sujeito que mata lá com a faca, e sociopata é o sujeito que mata e que vive apartado da sociedade, tipo Unabomber. Explica isso pra gente. Então, o uso dos termos em psiquiatria, ele varia muito ao longo do tempo. E aí as pessoas que não são médicas, que não são psiquiatras, emprestam esses termos para falar no cotidiano, né? Se a gente for olhar para o termo psicopata, ele sozinho, ele já era usado no final do século XIX para designar qualquer transtorno de personalidade. Que significa a pessoa doente, né? O patos da psique. Né? Então é psicopata. E aí amalgamava tudo. Então se a gente pega um livro antigo e começa a ler, ele começa a falar a psicopatia, né? E às vezes se refere até a um esquizofrênico. Então isso fica confuso. Eu me repito aqui, aí eu falo, o antissocial, o sociopata, o psicopata, para também fazer um trabalho aqui de psicoeducação para as pessoas acostumarem a orelha com outros termos e para ir talvez tirando um pouco da cabeça a ideia do psicopata, esse assassino com a faquinha na mão, o Jack Stripador, coisas nesse sentido. E entendendo essa dinâmica das relações pessoais, né? Das relações interpessoais, perdão. Porque senão isso também não é um desserviço, na verdade, né? Pensar assim, o psicopata é só essa figura. Essa figura é uma figura extrema, uma figura com um transtorno grave da personalidade. São poucas pessoas mesmo. Se a gente for olhar para esses, daí a porcentagem desse transtorno é entre 1% a 3% e tal na população. Bastante, pô. Que é bastante, claro. Mas se a gente for ver a intensidade com que comportamentos antissociais, e aí ele fala desse linchamento virtual, isso acontece na sociedade, isso aí já é de novo como a gente estava falando até no nosso último podcast, essa questão de que os problemas em psiquiatria são problemas espectrais.
Então você pode passar 80% do seu tempo agindo como um antissocial. Você pode passar 20% do seu tempo. Às vezes você vai passar 2 episódios da sua vida agindo desse jeito, mas isso vai fazer muito mal para aquela pessoa, se, por exemplo, isso acontecer no momento de uma separação conjugal. Então, que é interessante até usar essa questão da separação. Mas então, sociopata e psicopata é igual? Pra gente o termo Tá. acho que a gente vai tentando nuançar, quando a gente tá na conversa de bar, pensando assim, vamos chamar de Boa. psicopata o cara da faca e de sociopata o político sacana? Bom, tudo bem. Mas, no fim das contas, é sempre a dinâmica é a mesma, né? A dinâmica do desprezo do outro, da não empatia, né? Acho que esse é o fundamento, né? Acho que esse que era um ponto que queria ver se a gente conseguia chegar, que era a essência, né? A essência do... Uma coisa que a gente usou em algumas reportagens que a gente fez sobre o assunto, foi muito na linha... Bom, um sociopata, a grande característica dele seria a ausência do neurônio espelho. Vamos chamar, né? O que é o neurônio espelho? É você sentir em você o que o outro está sentindo. Então, se o outro está feliz, você sentir felicidade. Se o outro está passando uma dor, você sentir uma dor. E o nome disso é empatia também, né? A grande característica, então, do sociopata seria essa ausência de empatia, essa coisa de não conseguir ficar feliz com a felicidade alheia e não conseguir sentir a dor que o outro está sentindo. As personalidades antissociais, essas pessoas têm uma dificuldade de manifestar qualquer afeto, né? E o que se pensa é que justamente elas têm uma vivência precária de todo e qualquer afeto, mas isso não faz com que ela não saiba reconhecer. E esse é o antissocial manipulador, né? Porque ela sabe reconhecer quem faz bem para ele. E não só isso, ela sabe reconhecer que você está sofrendo, que você está triste, que você está alegre. Ela sabe agir de acordo com esse afeto. Ela não está sentindo afeto, mas ela sabe observar e calcular o comportamento dela a partir desse afeto. E nesse sentido, ela é extremamente eficaz como manipuladora. Quer dizer, se é uma pessoa inteligente, se além de sociopata é bem inteligente... Aí é coquetel explosivo. Aí é isso, perfeito. Quer dizer, aí é a pessoa que vai conseguir te manipular melhor, porque ela entende, olha, tá ficando tristinho, só que você não tá ficando tristinho junto. É uma pessoa normal, a outra começa a ficar triste, você começa a lacrimejar junto, também, claro, aí você não raciocina mais direito. Exatamente. Se é sociopata, não, a pessoa começa a chorar e você, agora deixa eu ir por aqui. Então, mas você se dá muito bem. Bom, é isso que a gente falou, né? Agora, provavelmente assim, entre políticos ali e tal, deve ser muito grande, né? Entre políticos, chefes de empresa, pessoal de C-level de empresa, tem esse aspecto. É claro que assim, quando você tem uma capacidade cognitiva maior, você vai ocupar esses outros espaços, né? Então, elitizados e tal. Mas a sociopatia, ela se manifesta em todos os níveis sociais. E um dos aspectos da sociopatia, né, do antissocial, que é muito marcante, também é a impulsividade e o comportamento temerário, né? Não respeitar limites e tudo. Isso é uma coisa que a gente pensa muito quando você pensa no psicopata assassino, que é óbvio, o cara tá com vontade de matar alguém, Jack Stripador, né? Mas a gente não pensa muito isso vamos dizer, no psicopata corporativo, né? A gente sempre imagina o psicopata corporativo como um cara extremamente frio, tipo o psicopata americano lá do filme, né? Ou Gordon Gekko lá do Wall Street, né? Sim. Quer dizer, é um cara ali, tá, que a grande coisa dele é a frieza, e eu até deixaria meu dinheiro com o Gordon Gekko. Eu prefiro deixar meu dinheiro com uma pessoa fria do que com uma pessoa emocional. E não só necessariamente os CEOs, os CTOs, os CFOs dessas empresas. Eu queria dar um exemplo exatamente sobre isso que você está falando, de um comportamento antissocial numa pessoa que aparentemente não tem um transtorno de personalidade sociopática, que eu ouvi essa semana, inclusive, de um paciente meu, ele falando de uma colega de trabalho que tinha uma posição acima dele, né, hierárquica, então ela tinha o poder de demitir ou contratar, e ela falou que ia demitir uma colega, porque aquela colega estava interessada nele e ela também estava. Então ela falou assim, o meu interesse... Peraí, volta a fita que isso é interessante. A moça ia demitir uma subordinada porque ambas tinham interesse num colega? Exatamente. Como ela tinha esse poder, ela avisou, inclusive, o cara falou assim, bom, nem dei muita bola pra ela porque eu tenho poder. Avisou, mas cão que late não morde. Demitiu ou não? No fim das contas, a coisa não virou desse jeito. Mas assim, a própria ameaça... com ambas, ou não? Ou com nenhum? Não sei o desfecho da história. A confidencialidade. Mas, assim, o que eu achei muito interessante dessa história é que, primeiro assim, o despudor com que ela vai assumir isso. Então você fala, nossa, a pessoa se revelou podendo agir como uma antissocial. E talvez... pela raiva, pelo ciúme, pela inveja daquela mina, ela pudesse ter feito isso. Eu acho que ela não demitiu, mas ela fez a ameaça de todo modo. Suponhamos que ela tivesse feito.
e depois ela nunca mais se comportasse de maneira antissocial com mais ninguém, mas naquele momento daquela vida ela fez isso. Aquela pessoa que foi demitida, você não sabe o estrago que você fez na vida dela, a devastação que você causou a partir daquilo. Perfeito, né? quer dizer, você é uma pessoa normal dentro de um enredo, né? De um enredo X, você se comporta de forma psicopática, né, exato. Tal, e aí o efeito que você tem em cima da pessoa é avassalador. Exatamente. E qual que é a vibração afetiva desse triângulo aí, vamos pensar nessa situação. A pessoa que se comporta naquele momento como antissocial, ela tá fazendo tábua rasa dos sentimentos dela, ela não tá reconhecendo a inveja, o ciúme, a raiva, ela vai dizer que ela está agindo normalmente, que ela está sendo racional. Ela vai fazer tábua rasa do outro. Ameaçou de demitir a outra? Não. Sim, ela faz uma barbaridade dessa, vai dar problema até pra ela mesmo. Sim, vai dar problema pra ela, mas afetivamente, tô querendo dizer da tonalidade afetiva. Tá. Se você perguntar pra aquela pessoa, você tá agindo de maneira invejosa. Não, imagina, eu não tô agindo de maneira invejosa. Eu tenho raciocínio e eu vou dizer aqui por quê. E ela vai inventar toda uma justificativa que não vai incluir o afeto. O mais sincero seria a pessoa falar, eu tô com inveja de você e ciúme, mas bom, isso aqui vai passar, somos adultos, vamos conversar, o que tá acontecendo? Seria a reação que nós esperaríamos. E ela reconheceria naquela pessoa, você também tá se sentindo assim, ou eu tô viajando aqui achando que você tá apaixonado pelo cara? Você não tá apaixonado? Pô, então eu também acho que não, mas vamos conversar agora tal. Mas a pessoa tem que fazer tábua rasa da outra também pra poder agir de maneira devastadora. Eu já vi acontecer, duas pessoas não se davam, elas falavam mal do chefe, igual todo mundo faz, né? E aí, uma sabia que a outra falava e escrevia e tal. Chegou num momento que essa outra pessoa pegou e falou, bom, agora eles entraram numa disputa ali, aí esse sujeito A chegou, deu um jeito de descobrir a senha do sujeito B, entrou no e-mail, pegou mensagens em que o sujeito B ali descascava o chefe, imprimiu, deu na mão do chefe. Aí o chefe agiu de maneira emocional, demitindo, ele deveria ter demitido a pessoa que veio entregar. Isso é ABC, sim, claro, né? Mas não, ele agiu de maneira emocional e condecorou quem veio entregar e demitiu o outro. Isso é uma coisa que eu vi acontecer mais de perto e já vi gente me contando exatamente esse tipo de coisa. Quando o ato chega a ser desse tamanho, que é aquela coisa que, quem faz isso não fala isso no almoço de domingo, né? Quando chega nesse grau, já dá pra dizer ali, não, essa pessoa é sociopata, ou ainda fica naquela, não. Ainda pode ser ali tal que ela tem traços. O truque nosso na medicina, pra não falar que as pessoas são um transtorno de personalidade, isso não pesar de falar, a pessoa tem traços psicopáticos. E aí a questão esse traço, esse entalho, ele é mais leve ou mais profundo? Qual a intensidade disso? Né? Sem querer ofender a medicina, mas é quase que uma tucanização, né? Aí você fala, você não vou cravar que o sujeito mas... Quem sabe mas a gente fala de traços mesmo, que eu acho que é mais sensato, né? Se a gente for seguir o modelo americano de diagnóstico, eles fazem 5 eixos de diagnóstico, né? O primeiro é o diagnóstico clínico propriamente dito, depressão, ansiedade, esquizofrenia. O segundo eixo já é o eixo da personalidade. E tem pessoas que pensam que não, isso na verdade teria que ser diagnosticado como um eixo 1, como uma doença propriamente dita e não como características somadas e tal. Quer dizer, tem toda uma discussão em relação a isso. E é por isso que a gente, se a gente for fazer um diagnóstico de cada pessoa que vai ao consultório, segundo esse modelo americano, então a gente faz esse primeiro diagnóstico clínico, a gente faz um segundo de personalidade, então todo mundo vai ter algum traço de alguma coisa. A pessoa tende mais ao histrionismo, a pessoa tende mais ao controle excessivo, a pessoa tende mais à esquiva, a pessoa tende mais à excentricidade, a pessoa tende mais à sociopatia, ao antissocial, a essa impulsividade e tal. Então, a gente tem que marcar. Aí depois tem as doenças clínicas, e aí a questão socioeconômica e tal. É um truque nosso, mas não é um truque nosso, porque na verdade a gente se a gente for ser sincero, a gente não pode fazer um recorte que vai deixar a coisa ou branca ou preta, né? Ou verde ou vermelha, ou azul ou amarela. Não é tudo nuançado. Se você talvez não submeter essa pessoa que pode vir a desenvolver um comportamento antissocial a um estresse, talvez ela não manifeste aquilo. E aí acho que a cena clássica, né, em que muitos de nós, ou eu diria talvez todos nós, nos comportamos um pouco como antissociais, é na cena de uma separação conjugal. Se a gente volta para essa questão de fazer tábua rasa do afeto do outro ou de si mesmo, e o ímpeto que a gente toma e a violência devastadora para com o outro e tal,
A Mas gente não pode ser uma eu- separação amigável? Pode, não, claro que pode. Claro, eu tô falando só que a gente pode... Todo mundo experimentou de um certo modo, numa posição ou na outra, né? Sendo devastado ou sendo devastador, e isso em dimensões muito mais tênues ou mais intensas. Até queria colocar um ponto, de novo, né, tal, sem citar de nenhuma espécie de detalhe, mas teve ali entre pessoas conhecidas minhas, caso de separação em que, de fato, um dos dois lados fez uma coisa que realmente tinha ido além. Quer dizer, já não era uma separação amigável, mas normal, né? Eu já tive várias separações não amigáveis e tal. Ou todos nós, né? E aí não, ela teve um grau a mais e foi muito difícil para eu aceitar isso. Eu só comecei a aceitar quando uma outra pessoa muito próxima pegou e falou, não, ela provavelmente tinha desenvolvido algum ódio muito grande por estar se sentindo envolvida por isso, mas presa, se você perguntar assim, se ela então, tava com ódio, ela vai dizer que não, né? Não, e era aquilo ali, tá? Tipo, era uma coisa que chegava nesse grau de não aceitável, igual esse caso de botar o print na mesa do chefe. Ultrapassou esse limite. Mas que é isso, porque no conjugal ali, né, tal, quer dizer, a coisa às vezes chega num ponto, né, tal, em que é mais comum, né, observar esse a gente pode comportamento. incorrer nesse comportamento que é um comportamento de desinibição, se a gente for pensar assim, né? A pessoa fala, estava tomada pelo ódio e aí ela não conseguiu usar aí as capacidades cognitivas superiores dela, do lobo pré-frontal e tal. E aí ela teve essa ação antissocial naquele momento. E biologicamente, pro transtorno de personalidade, então vamos voltar para aquela figura típica, assustadora e tal, biologicamente essas pessoas têm o hipofuncionamento da região pré-frontal mesmo. Tá. Não, e até queria deixar claro aqui que a gente tá falando meio tergiversando, mas a gente não tá usando exemplo nem justificando alguém que parte pra violência física, entendeu? Tipo, Não, claro, de jeito a gente nenhum, tá falando, pelo contrário, é crime pronto, entendeu? Então, toda violência física ela é um ato perverso, porque ela é um ato de transgressão dessa barreira, ela é um ato de aniquilação da afetividade do outro e do respeito ao corpo do outro. Todo gesto de violência é um gesto perverso. De fato, né? Você tem que estar com os seus neurônios espelhos completamente fechados pra conseguir desferir um soco na cara de alguém, né? Exatamente, você desumaniza aquela pessoa, então você fala, não vai doer esse soco como doeria em mim, esse aqui é um objeto, eu posso bater. Então, esse aspecto quando você tira e aniquila o afeto do outro, você está desumanizando o outro. Então você pode se apropriar do corpo do outro, você pode se apropriar da vida do outro, você pode se apropriar do dinheiro do outro, você pode se apropriar da rede social daquela pessoa. É muito comum em separações em que uma das pessoas tem uma personalidade com traços antissociais, você vê a figura antissocial tentando minar a vida e o entorno daquela outra pessoa, tentando convencer parentes e amigos de que quem está errado na situação é o teu cônjuge. Então, essas dinâmicas sempre, né? Até aquele momento que começa a rolar aquela fofocaiada, né? Já de é um prenúncio, do outro, já é um prenúncio da sociopatia que vai se manifestar ali. Então, se a gente for olhar para esse aspecto, então agora a gente pode extrapolar para o mundo, que eu acho que é o que eu também queria trazer. Hoje o mundo está vivendo situações antissociais e sociopáticas intensas, né? Por exemplo, explode bomba num país para matar uma figura tal, e aí você cria uma tensão entre duas nações, ou entre mais de duas nações, que alerta o mundo inteiro. Isso é um comportamento de invasão, de transgressão de barreira. Quando você tem uma religião que acredita que ela pode destruir o lugar da outra religião, o terreiro da outra religião, o templo da outra religião, ela está se comportando como antissocial. Quer dizer, a gente está falando de uma sociopatia social. Exatamente. A sociopatia política, quer dizer, a figura que está administrando um estado, uma cidade, um país, e que não preserva esse país, que agride esse país, né, que transgride os limites do autocuidado, do cuidado com o território alheio, é uma figura que está se comportando antissocialmente. Então, assim, exemplos não faltam. Acho que a gente vai falando assim, mesmo que genericamente, vão acendendo lanternas, né? A gente vai falando, puxa, olha só aquela figura, aquele prefeito, aquele governador, aquele... Então, assim, essas coisas vão aparecendo na nossa cabeça. A questão é, se isso é um comportamento identificável e patológico, e aí eu que vou trazer uma pergunta agora para nós fazermos e pensarmos, por que é que a psiquiatria, né, a gente estava conversando sobre isso, né, Roberto, antes de começar aqui, não se apropriou da política nesse sentido, né? Como que a psiquiatria, e isso é uma coisa muito delicada, né, porque a gente tem um histórico aí de como a psiquiatria foi mal utilizada lá atrás para perseguir populações e aprisionar pessoas
com uma intenção perversa, porque isso também é uma outra questão. Perversos podem ser psiquiatras, perversos podem ser médicos. E aí a gente tem toda a manifestação de devastação a partir desse poder que lhe é dado, né? Então, como que a psiquiatria instituição ainda não criou um mecanismo para talvez impedir, será isso? Ou delimitar que pessoas com esse padrão de comportamento possam ocupar funções que vão ter influência sobre a vida de milhares e milhões de pessoas. A gente estava conversando sobre isso fora do ar. Você acha viável? Porque pensa, você mesmo acabou de comentar, psiquiatra é ser humano, tá? Vive dentro de uma sociedade, é falível, é corrompível, né? Como juízes são, como jornalistas, como todas as profissões. Se você criar uma espécie de junta de saúde mental para dizer quem está apto ou não à vida pública, certamente essa junta será alvo de tentativas de corrupção de todos os grupos políticos. Sem dúvida. E muito provavelmente será corrompida por dois ou todos. Essa é uma questão que foi levantada. Pelo menos foi o que aconteceu com tudo na história do mundo. Vamos falar de um outro país para não falar do nosso, mas acho que vai em paralelo. Quando o Trump foi eleito nos Estados Unidos, alguns médicos se manifestaram claramente, como dizendo, este homem ele tem um comportamento antissocial. Tem uma regra, inclusive, né? Queria que você comentasse isso. Nos Estados Unidos tem uma norma da Associação Americana de Psiquiatria dizendo que o psiquiatra não pode emitir um parecer sobre alguém que não é seu paciente. Sim, claro. Aqui também é a mesma coisa. O que eles fizeram ao falar das maluquices do Trump foi um desvio de conduta. E são, no máximo que a pessoa pode fazer são insinuações, mas a gente acaba observando essas coisas. E justamente isso, se existe a possibilidade de um profissional olhar aquela situação e entender aquilo como uma questão clínica e entender a deriva nefasta que isso pode levar, eu não estou dizendo que ele vai ter o poder de tirar aquela pessoa daquele lugar, mas a gente tem de pensar como isso pode vir a ser feito, porque senão a gente fica sujeito a essas pessoas. E a história do mundo está aí cheia de figuras como essa. Mas o caminho para não ficar sujeito a essas pessoas não é, ou deveria ser, a política, não a medicina? Perfeito. Não, então exatamente isso. Por isso que eu falei de que a psiquiatria ainda não se apropriou da dimensão política do trabalho dela. Sim. E sim, isso teria que ser feito num mecanismo muito delicado político. É claro que tem todas essas questões das possibilidades de corrupção, mas aí a gente faz uma pergunta, pode parecer um pouco ingênua e tal, mas assim, será que talvez um psiquiatra tivesse salvado a Europa nos anos 40 se ela tivesse impedido Hitler de assumir o poder na Alemanha? Não sei. Ou Mussolini? Entendo bem o seu ponto. E pessoalmente, eu acho que essa é uma das características da democracia e que não é uma característica tão simples de lidar, né? Porque várias vezes vai acender alguém ali e tal com que vai inflamar, né? Com que a maior parte das pessoas, vamos dizer, ilustradas ali não concordem. Quando o Hitler foi eleito, né? O Hitler não tomou o poder, ele foi eleito, né? Depois que ele deu um golpe, né? Sim, o Trump e é também. isso, e é tipo assim, o que a Alemanha entendeu ali foi, bom, votaram nesse cara para chanceler, vamos lá, vamos esperar daqui uns anos aí e tentar voltar. E eu acho que assim, se não é desse jeito, aí o único jeito que você faz é falar, não. Se você entra muito, ele eventualmente faz uma junta, essa junta passa a ter o poder, né, tal, ela passa a pegar e fala, não, vou colocar quem eu quiser. A junta, eu nem falei que ia trazer uma resposta, eu trouxe uma pergunta para inquietar as pessoas, mas assim, é uma das dimensões possíveis dessa apropriação da política pela psiquiatria. A outra dimensão política, a gente não vai esquecer, e talvez seja a mais potente, é a educação. A psicoeducação. Então, se o povo tivesse bem educado, se as pessoas soubessem identificar um psicopata e soubessem a deriva que o comportamento de um psicopata pode ter para si mesma, porque ela vai eleger alguém que vai exercer poder sobre ela não escolheria essa pessoa. Então, a gente está falando de uma deficiência que não acontece só aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza que o brasileiro médio não sabe reconhecer. O brasileiro médio, eu também me incluo, essas dificuldades de ver isso, ela está distribuída em todo mundo, assim. Mas a gente é cego para poder identificar essas coisas na maior parte das vezes. A gente fica embevecido e maravilhado com o comportamento de alguém que é sedutor. Aí vai falar assim, pô, aquela pessoa está tentando me seduzir, qual que é a dela? Perfeito, se a gente tivesse algum tipo, a pessoa não precisava, né, ser formada em medicina e psiquiatria para ser a pessoa que tem noção sobre isso, Perfeito. né? Se isso fizesse um pouco de parte da
educação Exato, poderia ajudar bastante. Aí né? eu acho que isso é uma exortação para quem define essas políticas. A psiquiatria, a questão das personalidades, a identificação de quadros simples, ela deveria ser ensinada na escola, no colegial. Qual que é eu vou fazer uma pergunta provocativa, assim. Qual que é a função da gente aprender o ciclo de Krebs ou ficar decorando quantas proteínas tem no RNA de sei lá o quê? Que é o que a gente acaba estudando na escola para ficar acumulando conteúdo, ou saber a data exata de um evento tal. Não, na minha... Se a gente não está preparado para a vida, e a gente, quando se confronta com personalidades patológicas, inclusive os nossos próprios traços patológicos, a gente não sabe identificá-los. A psicoeducação, ela não tem que ser feita no consultório médico, ela acaba sendo feita no consultório médico porque ela não foi feita na escola. Porque talvez na escola a gente tenha que ensinar as pessoas a viver, e aprender a viver também significa aprender a reconhecer, vamos chamar assim, de traços de personalidade das pessoas para no futuro, quando você estiver no teu trabalho, quando você estiver na tua casa, quando você estiver na sua relação afetiva com os seus filhos, você saiba reconhecer e falar assim, poxa, eu tô agindo assim, eu tô agindo assado, aquela pessoa também. Essa fineza, eu espero que um dia a gente atinja na educação, não só do Brasil como do mundo, mas... Também, mas é uma então bandeira que a gente vamos tem que levantar. tentar em um minutinho dar uma nanopsicoeducação para as pessoas, porque eu estava pensando o que fazer diante de um psicopata. Bom, se ele tiver com uma faca, você sai correndo. Mas como lidar com um psicopata corporativo? O que eu devo fazer? Eu devo confrontar? Eu devo chamar minha mãe? O que eu faço? E o que fazer com psicopatas em maior escala? Como reconhecê-los e como se portar diante deles. Então vamos falar dos traços, né, que caracterizam o comportamento antissocial, para a gente listá-los aqui. Então tem esse aspecto da transgressão das barreiras, da pouca adequação às normas sociais, que cada sociedade tem a sua. A gente está falando da impulsividade, da inconsistência do comportamento em relação às consequências que isso possa vir a trazer e uma certa displicência para com esse efeito. A gente tem uma busca por estímulo excessivo, a gente tem uma certa centralidade do comportamento, né? Uma questão para com o próprio eu, um certo embevecimento, que faz com que muitas vezes a gente confunda a personalidade narcisista com a personalidade antissocial. A diferença é que a narcisista ela não tem esse aspecto da agressividade tão claro e nem da impulsividade. A instabilidade do humor, então se a gente fala da impulsividade, aquela pessoa que tem o pavio curto, que inflama muito rapidamente. O senhor está falando tudo isso, eu estou visualizando. Assim, um raso emocional, né? Mas... São pessoas que não vivem profundamente certo. Situações que outras pessoas experienciam como profundas afetivamente. Mas e agora? Faz o quê? Sai correndo, confronta, pede ajuda para alguém? Maravilha. Ou cada caso é um caso? Então, para aquele transtorno de personalidade com T maiúsculo, o que a gente fala é evite essas pessoas, elas não têm cura. Eu estou falando do transtorno de personalidade, aquele bem grave. Bom, aquele que alguém que vai te ferrar mesmo. Agora sim, uma das outras coisas também que faz parte do aspecto antissocial, do traço antissocial, é a pessoa não perceber, isso na verdade qualquer transtorno de personalidade, a pessoa naturalizar aquele comportamento, que a gente chama de uma palavra difícil em psiquiatria, né, que é egosintonia ou egodistonia. Então são comportamentos que na personalidade patológica ela é egosintônica, né? Ela aceita aquele comportamento, ela não entende que ela precisa lutar contra aquilo. Que é muito diferente de uma pessoa quando está sofrendo alguma coisa e fala, não, esse pensamento obsessivo não é meu, essa dor eu não tinha que estar vivendo, e aí vai procurar ajuda. Então são pessoas que muito dificilmente vão procurar ajuda, psiquiátrica ou psicológica. Quando vão procurar ajuda psiquiátrica, geralmente são por causa de comorbidades, então são pessoas que tendem mais a utilizar drogas, que tendem mais a ter um comportamento promíscuo sexual, que tendem a serem mais ansiosas e impulsivas, então às vezes ele vai levar esse aspecto para consulta e ele vai querer cuidar disso, mas exatamente esse nó mais complicado, essa cristalização aí do comportamento, ele não vai questionar. E se a pessoa não colocar isso em questão e ela não estiver insatisfeita com esse comportamento, ela não vai mudar. E aí, bom, falando da figura lá com T maiúsculo, mas falando dos nossos traços com T minúsculo aqui, que todos nós temos os nossos, primeiro reconhecer, segundo, tentar sensibilizar a pessoa. Às vezes a gente não consegue escapar da esfera de uma pessoa assim quando os nossos progenitores são perversos. Então, se o nosso pai, nossa mãe, os nossos avós ou algum irmão ou irmã é obrigado a conviver um período da vida que seja, pelo menos. Quando a gente está falando de uma relação conjugal, a gente está falando de uma situação que ela pode se desfazer, a gente pode se separar. Mas o que a gente observa também é que há muita dificuldade em um casal se desfazer, né? A pessoa que está sendo abusada ali, a pessoa que está sendo devastada, de conseguir se desvincular.
O que a gente fala é, se a pessoa percebe essa dificuldade, percebe esses traços no cônjuge, né? Que ela procure ajuda para se preparar para poder fazer essa separação. Quando você está numa empresa, o que a gente faz? Nas empresas não existe comitê de saúde mental que vai ter alguém que vá inclusive entrar na empresa e falar assim, putz, acabei de perceber por avaliações e questões de todos os profissionais que justamente o CEO da empresa é um perverso. O que a gente vai fazer? Não existe esse mecanismo nem no mundo público, nem no mundo privado. O que a gente acaba esperando é o tempo fazer o trabalho dele, porque o que acontece? A pessoa fatalmente vai manifestar esses comportamentos em algum momento e vai ser afastada do trabalho. Assim, tem histórias de um monte de presidentes de empresas que são afastados por assédio, por abuso. Eu acho que vale a pena entrar nesse ponto também, né? Até em reportagens que a gente fez sobre psicopatas no trabalho, em que entra justamente quem tem isso tende a subir bastante rápido, mas também não dura muito, porque acaba fazendo besteira muito cedo. Que tipo de besteira? O que você está falando? É alguém que muito facilmente vai entrar para assédio sexual, assédio moral, quase que diariamente. Vai ser o modus operandi do sujeito. Sim, exato. E assim, a diferença do estrago que a pessoa pode fazer, né, o psicopata, o sociopata pode fazer na vida de alguém, vai depender do nível de tolerância que ela tem para aquele comportamento sociopático, né? Então, a pessoa que vai dizer que não está apanhando do marido, né? A pessoa que vai falar, não, mas o meu patrão faz isso porque ele tem que ser assim, ele tem que ser duro, senão a gente não trabalha. Ou esse chefe político tem que fazer assim, senão o povo não se mexe. Qual é o momento que a gente aperta o botão do impeachment, assim, né? Você não vai ser mais meu cônjuge, você não vai ser mais meu presidente, você não vai ser mais... mãe, pai, desculpa, não quero mais conviver com vocês. Que momento a gente aperta esse botão? Quanto mais tempo a gente demora, mais estragos são feitos. Ale, tem uma situação em que não dá para apertar o botão, que é quando o seu filho é psicopata. Tem um filme sobre isso, precisamos falar sobre Kevin, né? E não é um mito, né? A figura da criança que nasce com 3 anos de idade, ela tá matando animais e com 6 anos de idade tá afogando coleguinhas, né? Entre aspas, quer dizer, você já tá um comportamento, é uma pessoa extremamente perigosa e que muito cedo já começa a fazer coisas terríveis, começa a estuprar com 11 anos de idade. Sim. E essa pessoa é seu filho. Cara, eu sei que não tem uma resposta fácil, o que você faz, mas aí, da sua experiência, de tudo, o que acontece? Ótimo, é uma pergunta bem difícil. Assim, em relação a alguns comportamentos, talvez a impulsividade, né? A gente pensa assim, bom, se a pessoa não consegue refrear o ímpeto dela de machucar outra, se a gente tentar controlar a impulsividade, talvez a gente consiga diminuir isso. Então, a gente pode medicar talvez com algum estabilizador do humor, alguma medicação específica para controle da impulsividade, tentar fazer a pessoa ficar menos irritadiça com algum antidepressivo e controlar também... a impulsividade também é controlada por antipsicótico e também uma questão toda de paranoia que o antissocial pode desenvolver nessa questão de uma possível perseguição contra ele e tal. Quer dizer, tem uma série de nuances, só que sempre vai ser só sintomático. A gente não tem uma medicação nuclear, a gente não tem alguma coisa que trate o problema. Não, e até entrando na parte precisamos falar sobre Kevin, é aquele problema que você tinha falado antes, né? Que você só pode diagnosticar depois dos 18, né? O que a gente chama na infância é de transtorno de conduta. Na adolescência, principalmente, na infância, claro, já pode acontecer, como você falou, maus tratos contra os animais, tendência à mentira, né? Isso é um outro aspecto também da sociopatia que a gente não listou agora há pouco, né? A tendência a mentir, a enganar. Pode estar observado já desde a infância. Então, você vai acompanhando aquela criança. Quando aquela criança se torna adolescente, ela tem corpo, inclusive, para poder praticar maldades e outras coisas, né? E ela vai tendo acesso também, porque já passou da maioridade e tal, a lugares que ela não poderia antes. Eu estava estudando até esses dias antes de vir para cá, pensando já nas coisas que a gente poderia falar. E uma das coisas enumeradas por muitos teóricos, que é uma questão super difícil, e a gente está falando aqui dos transtornos de personalidade psicopáticas, os muito graves, tá? A gente não está falando de qualquer pessoa que haja por irritação, não é isso. Será que não seria mais conveniente criar um território onde a gente possa colocar essas pessoas e elas se apartem do... Eita, mas isso... vendo muito ficção, doutor. Então, mas isso tá em livro, junta psiquiátrica, território apartado, bem série do uma Netflix. Questão, eu não sou partidário dessas questões, tô falando só que
exemplo, questões que se levantam. Para você ver até o nível que a gente pode chegar de questionamento, porque a gente não sabe o que fazer. Ao ponto, o que eu tô querendo apontar é isso, na verdade. É uma coisa tão desesperadora que você fala, essa pessoa vai fazer mal. O que a gente pode fazer? A gente chegar ao ponto de pensar, vamos inventar um território para deixar essas pessoas. Isso não vai existir, não existe esse país no mundo. O senhor comentou remédio pode ser uma solução nesses casos aí. Não é exatamente uma solução, a gente pode mitigar. Se o cara continuar tomando remédio, ele fica sossegado ou pode ter uma hora que, mesmo com remédio, ele despiroca? Sim, não pode, claro. Pode. A medicação, ela modula o estado afetivo, ela pode modular um pouco a questão da impulsividade, mas a intenção da maldade, a intenção de fazer aquele gesto que vai ser transgressor, ele tá ali. Se a pessoa quiser exercê-lo, talvez não vai fazer isso impulsivamente, mas ela vai fazer isso de maneira calculada. Só pra voltar para aquele tema que eu tava falando da ilha dos psicopatas, vamos dizer assim. Isso aí dava um reality show bom, cara. Imagina. Tipo Fortnite. Pensando de férias com psicopata. Eu fico pensando assim, na psiquiatria como instituição, né, da sociedade, olha a resposta que ela talvez queira dar, né? Não vai chegar nessa resposta, mas assim, de transgredir então o espaço do psicopata, né? Então fala assim, cara, você não vai ficar aqui, a gente vai invadir, né? Vai tirar o teu corpo do lugar e vai colocar em outro e você vai ficar apartado do mundo, porque a gente vai agir de maneira sociopática com você, né, vamos dizer assim. Você entende? Parece um pouco essa... e assim, uma revida na mesma moeda, parece um pouco nesse sentido. Mas isso são elucubrações, por favor. Não, mas sem dúvida. Até quando a gente fez uma reportagem sobre crianças psicopatas, a gente conversou com muita gente e tudo. E a parte mais triste dessa história toda, né, é a parte de não ter muito o que fazer. E aí, quando você não tem o que fazer dentro de uma coisa dessas, dentro de uma sociedade civilizada ali, quer dizer, se você pensa ali, nazismo na Alemanha dos anos 30, as pessoas matavam, não tinha problema, não tinha problema. E não precisava ser judeu, não, tipo assim, sim. Pegasse ali, pegou e falou, não, isso aqui é antissocial, tanto que alcoólatra também, morria e tal. Ou morreu ou era castrado, né, pelo projeto de sociedade. Então, eu entendo direitinho, assim, de um ponto que você colocou, de falar, não, talvez apartar, né, tal, porque realmente, às vezes, talvez a parte de apartar seja a forma mais civilizada de lidar com uma coisa que não há o que fazer. É um bichinho ali, bichinho que eu digo, psicopatinha ali e tal, que mais ou menos hora pode pegar e pode enfiar uma faca no teu pescoço. Difícil, você vai fazer o quê, né? Isso existe, inclusive, manicômios, presídios, né? A sociedade tem na década de 10 ou 20, a pessoa tem que ter feito já, né? Tal, tipo, né, você puxar um manicômio pro resto da vida, você tem que ter matado alguém. Tem. Então, mas isso, quando a gente fala da ilha dos psicopatas, vamos brincar de novo com isso, a gente tá falando daquela figura nefasta que sai matando muita gente, do serial killer, dessas figuras. Esse aí já dá pra ir pra cadeia. Então, ele acaba indo, e o sistema... Só que alguém tem que morrer antes. E aí a pessoa acaba ficando reincidivante e fica presa a vida inteira. No fim das contas, a gente acaba criando isso, só que num cenário de grades, né? Mas tô falando assim, é uma ilusão engraçada, né? É uma fantasia curiosa, né? Pensar nisso. E eu achei isso em livro, isso aqui é interessante. Falar assim, nossa, olha que coisa, como alguns teóricos pensaram nisso, assim. Sim. E... algumas outras pessoas, e aí nos anos 10 ou 20, eu não estou me lembrando, mas foi o primeiro prêmio Nobel de Portugal, foi o médico que desenvolveu a lobotomia. E que também, por muito tempo, foi um recurso para lidar com isso. O que é que você faz? Você pensa, bom, não sei o que fazer, não dá mais para fazer nada, as medicações não fazem efeito, vamos fazer uma incisão no cérebro daquela pessoa e desconectar a parte que vai fazer com que ela haja. Então, a gente inibe qualquer ação motora daquela pessoa, né? É uma situação completamente aberrante também ao mesmo tempo, né? E é uma situação de violência. Tanto é que ela foi usada perversamente pela própria psiquiatria contra pessoas que não deveriam ser lobotomizadas e talvez ninguém deva ser lobotomizado. Mas aí alguém... exato, mas começou com uma coisa, tentava... Vamos ser o mais civilizados possível, né? Ótimo, então... E aí a gente chegou numa questão que é exatamente isso que eu queria apontar desde o começo. Todos nós podemos nos comportar de maneira antissocial, inclusive a própria psiquiatria.
Então, estar Perfeito. atento a esse comportamento, estar atento a essas derivas, entender quando a gente está fazendo tábua rasa do próprio afeto e fazendo tábua rasa do afeto do outro, quando a gente está incorrendo em alguma violência, que seja a violência do apartar ou a violência do mexer no teu corpo, a gente tem que levantar essa pergunta: estamos sendo sociopatas? Aquela pessoa está sendo sociopata? Dá para apontar alguma coisa, a gente fazer um esforço para mudar isso? Que é isso, a gente não tem respostas prontas, né? Seria de uma empáfia gigantesca, né? A gente achar que já teria respostas prontas para tudo isso e o debate fica aberto. Eu queria trazer uma questão também, né? Que eu acho que é interessante, a gente acabou falando muito rapidamente, né? Mas essa questão do uso de algumas religiões por pessoas, né, com comportamento antissocial, que podem se manifestar como líderes de seitas que vão se suicidar, por exemplo, né? Então você vê aquela coisa, a pessoa que vai manipulando massas de pessoas que vão promover o suicídio, ou que vão promover uma inquisição, ou que vão promover uma queima de terreiro e de figuras importantes para uma ou outra religião. É interessante porque essas pessoas que são líderes dessa seita se arrogam. Então, sabemos que ele seja o psicopata de livro com T maiúsculo ali, né? Com P maiúsculo. Uhum. Elas se arrogam serem representantes divinas e serem sacerdotes e tudo mais, numa conexão direta com a deidade e tal. Se a gente for considerar, eu vou considerar agora só o monoteísmo, tá? Cristão, católico, judaico e tal. O afeto que talvez seja o privilegiado nessas religiões é a culpa. Então seria assim, a primeira experiência nossa para a conexão com a deidade, considerando o modelo monoteísta de pensar, seria a própria culpa. E a partir da culpa, então, a gente entra na nossa expiação dos pecados, a nossa dor inicial e tudo mais, e acessa isso que se chama Deus. O psicopata, se ele não tem culpa, se ele não sente essa culpa, ele está privado desse primeiro vagão aí para entrar no trem para ir em direção à deidade. Curiosamente, são essas pessoas que usam esse discurso para manipular as outras, manipular a culpa das outras, porque aquelas pessoas que estão procurando templos... perfeito. Estão e que acabam se tornando líderes, né? Exatamente. Porque a pessoa, ela consegue sacar que as outras pessoas, a culpa que tem nos outros e manipular isso. Exato, porque a culpa move, a culpa nos move, né? Sim, Toda a humanidade que não é psicopática, ela é movida também a partir da culpa. E isso é uma das coisas que falta no psicopata, essa noção de que uma coisa negativa tem uma reverberação negativa na gente, que é a sensação de culpa. Ele não experimenta isso. E que acaba se virando uma bela vantagem para ele, né? E aí, então, acho que aí, só para encerrar com aquela questão que você me falou, como é que a gente identifica um psicopata e como a gente se protege? Sempre que a gente entender que uma pessoa está manipulando a nossa culpa, se a gente está numa conversa com alguém e se sentindo muito angustiado, muito culpado na lida com aquela pessoa, a gente tem que se perguntar, será que essa culpa que eu estou sentindo não é exatamente a ferida por onde o sociopata vai me parasitar? Uhum. Na igreja, né, nessas instituições religiosas, será que essa minha culpa por ser pecador não é exatamente a ferida por onde aquele líder perverso vai me parasitar? No âmbito político, será que a nossa dor de ser o cidadão brasileiro, americano, sei lá o quê, não é o que está me permitindo deixar um psicopata ascender o poder? Então, todas essas situações, a gente vai criando um jogo que é interrelacional. Você tem a culpa deixando o parasita se acoplar. Então a gente tem também que cuidar da nossa culpa e não deixar essa ferida aberta para evitar aí os vampiros que possam vir a nos exsanguinar, vamos dizer assim. Perfeito. Quer dizer, aquela situação em que, essa situação de culpa, nesse sentido que você sente que aquela pessoa tá te colocando tanto ali, tal, de que você tá errado moralmente, tudo, e você começa a achar isso mesmo, né, tal, porque você é uma pessoa normal. Exatamente. Você fala, pô, essa pessoa talvez esteja certa. Sim. E aí provavelmente o mal está do outro lado. E aí, em todos os âmbitos da nossa vida a gente vê isso. Os nossos pais que vão falar você tá errado, o nosso cônjuge que vai falar você faz tudo errado, os nossos professores que vão ficar acusando os nossos erros. É quase folclórico. Exatamente. O chefe que vai ficar apontando só o que você não sabe fazer, ao invés de apontar o que você sabe fazer. Uhum. O líder religioso que vai ficar dizendo o quanto você é culpado e pecador. E o chefe político que vai dizer o quanto você é insuficiente como povo e medíocre, qualquer coisa nesse sentido. Tá todo mundo errado em algum grau. Exatamente. E, como aprendemos na matemática, 2 negativas equivalem a uma afirmação. Exato. Então, se todos estão errados, deve ter alguma coisa certa aí menos no os meio psicopatas. do mundo. Eles são os que vão sempre se justificar e vão dizer que eles estão certos por alguma ultiminha razão, mas eles nunca vão ter culpa. Bacana, Lê. Então, com essa, a gente fecha esse assunto que não tem nada de simples, igual nenhum assunto que a gente conversa aqui. Quanto mais complexo
e difícil de responder, melhor. Então, pô, obrigado, Ale. Obrigado, Bruno. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço para os nossos ouvintes. Até a próxima, então. Valeu.